quero dar a bem-vinda para todos vocês, em nome do nosso patrocinador Oracle e CX Red League, e também da nossa escola Interlat, escola latino-americana de formação em espanhol para a comunidade latino-americana. Quero dar a bem-vinda a todos vocês a este webinar É Possível Fazer Política nas Redes Sociais. O nosso palestrante no dia de hoje é Eden Weidman. Queria falar um pouquinho dele para vocês. Ele está há 19 anos atuando na área de publicidade. Eden ocupou cargos como diretor de arte, diretor de criação e planejamento, e em 2009 migrou para o planejamento estratégico e tático para novas mídias, com ênfase em redes sociais e novos canais. Bom, bem-vindo, Eden. Muito obrigado pela sua participação no dia de hoje. Quero dar só uma última... quero lembrar para vocês de uma última vez que tem um espaço para conversar no Twitter com o hashtag CXRedLeague e o hashtag WebinarsInterlat. Eu vou escrever de novo aí para vocês no chat para vocês lembrarem. Bom, e de novo, bem-vindos a todos vocês, nossos assistentes. Estaremos vendo suas perguntas e, bom, eu vou te dar o controle agora mesmo dentro da tela para você apresentar. Vamos lá. Beleza. Bom, Eden, bem-vindo. A aula é toda sua. Tudo bom, gente? Boa tarde, obrigado pela audiência. Primeiro, queria dizer a vocês que é difícil, eu talvez possa dizer um pouquinho complicado, apresentar um conteúdo como esse sem interagir com vocês. Não é um formato que eu estou acostumado, mas eu vou tentar dar o melhor de mim, ok? Deixa eu fazer uma apresentação breve para não tomar muito tempo. Eu trabalho como o Anderson já disse, eu trabalho com comunicação já fazem 19 anos. Eu comecei nas campanhas políticas offline. Em 2008 eu migrei para o universo digital. De lá para cá eu já fiz algumas campanhas. Quem me conhece sabe que eu já comprei muita briga. Enfim, é uma área que eu me interesso e meu interesse vai além do interesse profissional. Eu particularmente acho que as redes sociais dão à população uma das maiores contribuições para esse universo de seleção de candidatos ou acompanhamento de projetos, ou de como aquela pessoa que você elegeu e colocou no legislativo e no executivo está atendendo às suas necessidades ou demandas que já existiu. Então, a importância do universo digital da internet é incontestável, a coisa da horizontalização da comunicação, etc. e tal. Mas eu acho que a contribuição para a política é muito forte, é muito grande. E, de fato, essa, pelo menos no Brasil, vai ser a primeira campanha onde o digital de verdade está sendo levado a sério, tá? Não se iludam pelas campanhas anteriores, porque o digital nas campanhas anteriores sempre foi minúsculo. Para vocês terem uma ideia, na campanha para a Prefeitura de São Paulo, que é a maior audiência do Facebook, a cidade de São Paulo, a maior audiência do Facebook no país, na época tinha algo em torno de 8 milhões de pessoas no Facebook, um dos dois principais candidatos, no caso o Fernando Haddad, chegou ao final da campanha com algo em torno entre 15 e 18 mil pessoas no Facebook só. Então, o interesse era pequeno. Não só da parte da audiência, mas também da parte do candidato. Houve, com as manifestações de junho do ano passado, uma mudança de perspectiva. Muitos dos candidatos ou dos políticos que não acreditavam nas forças das redes sociais, uma vez acuados, viram que estavam perdendo o bonde. E ali, naquele momento, parece que de verdade começou a despertar esse sentimento. Não que não houvesse, a gente tem políticos como o Daniel Coelho, do PSDB em Pernambuco, que vem trabalhando com isso há bastante tempo. A gente tem Manuela Dávila, do PCdoB, também vem trabalhando isso há bastante tempo. O próprio José Serra tem estado na internet há bastante tempo. Enfim, algumas pessoas já vinham usando a ferramenta, nem todos como deveriam ser usadas, mas agora houve um boom muito grande. O que levanta uma questão: se é de fato possível fazer política nas redes sociais, tá? Que obviamente é o tema dessa palestrinha de hoje, cuja tela não quer mudar. Mudou. Bom, hoje a gente fala aqui em algo em torno de 100 milhões de brasileiros na web, tá? Esse número, obviamente, muda todo dia. Então, tem gente que fala em mais, tem gente que fala em menos. Cerca de 84 milhões no Facebook, tá? Digo cerca porque, se eu não me engano, o próprio Facebook fala 82 milhões, mas enfim.
E a expectativa é que tenhamos 100 milhões de pessoas mobile até 2015. É muita gente. Uma das questões para as pessoas não darem tanta atenção é que, até pouco tempo atrás, o universo político julgava que a internet tinha um alcance limitado, tá? Bom, enfim, vocês devem, quem trabalha com comunicação, deve ter ouvido a bobagem de que, não, internet só fala com classe AB, pouca gente tem internet. Isso é uma bobagem sem tamanho. Hoje em dia isso não existe, até porque a nossa classe AB é infinitamente menor do que as 100 milhões de pessoas que estão na internet. Hoje em dia, qualquer pessoa tem um smartphone na mão. Até pouco tempo atrás eu vi uma estatística que dizia que 73% dos usuários de celular falavam no desejo de trocar o aparelho, os que não tinham smartphone, por um smartphone. É uma mudança de paradigma muito grande. Se antes você achava que comunicava para poucos, hoje isso ampliou bastante. A gente tem muita gente. Então vem uma questão pertinente, que é a construção do tal do advogado de marca, tá? Quando as redes sociais são bem utilizadas e a gente consegue, por meio delas, causar a conversão do eleitor, não só do eleitor, porque, na verdade, não é só uma questão de votar em alguém. A gente vai falar sobre isso mais na frente, mas vai muito além disso. As pessoas não votam apenas em uma pessoa, elas não votam apenas em um partido. Isso é uma coisa... Elas muitas vezes votam por uma causa. Eu vou dar um exemplo a vocês disso. O vereador mais votado em São Paulo, em 2012, é o Trípoli. Quem é de São Paulo deve ter ouvido falar nele já. Pouquíssima gente em São Paulo conhece sequer a cara do Trípoli. Porque no material de divulgação dele, ele usa um cachorrinho. A causa do Trípoli é a causa da defesa dos animais. E acreditem, muita gente vota na causa e não no Trípoli em si. Mas ele é o defensor da causa. Obviamente, ele termina faturando de forma, estou falando isso de forma positiva, não negativa, em cima da causa, e ele consegue se eleger. A política brasileira, ela sofre de um mal, que é a história do... Parece que o político leva na testa a estampa do partido. Então, se você é PT, você tem todos os defeitos do lado ruim do PT. Se você é PSDB, você tem todos os defeitos do lado ruim do PSDB. Como se isso não fosse ruim o suficiente, a gente ainda tem essa polarização, tá? Mas as redes sociais estão ajudando as pessoas a entenderem que, independente do partido que você esteja afiliado, qualquer legenda pode ter um político com boas ideias, com boas intenções. Nesse sentido, a rede social é fundamental, porque ela aproxima, permite ao político, ao homem público, ganhar a aproximação desse possível eleitor, expondo a eles suas ideias, o que ele fez de bom, o que ele defende, o que ele acredita. Inclusive, muitas vezes, separando ele do olho do furacão que está metido o partido ou algo do tipo. Isso é importante. No momento que essa pessoa se convence de que aquele homem público é a melhor opção, e se aquela pessoa de verdade acredita na causa que teria a ganhar com a eleição daquele sujeito, ela pode se tornar um advogado de marca. Ela pode... Bom, por que eu uso marca entre aspas? Porque, para mim, nas redes sociais, muitas vezes um político, na comunicação como um todo, ele é tratado como uma marca ou como um produto, com objetivos similares. Diferente de te vender um produto, eu vou te vender uma causa, vou te vender uma ideia, vou te vender um conceito. Então, conquistar esse advogado de marca é fundamental. Por que isso? Apenas 11% da população brasileira afirma acreditar em políticos, tá? Se eu não me engano, é a profissão com menor credibilidade em todas as profissões pesquisadas. E, particularmente, eu acho que isso não é surpresa nenhuma. 14% afirmam acreditar em propaganda, o que também não me surpreende, já que a propaganda durante anos e anos enganou o consumidor, né? Todo sabão lava mais branco, todo carro é mais econômico, Xuxa usa Monange, Angélica usa Elseve, não sei, enfim, produto. É aquela história, se
o dentista ele teria que escovar os dentes cada hora com uma pasta diferente, né? 6 vezes por dia, cada vez com uma pasta diferente. Porque só assim, para toda propaganda de creme dental, dizer que 9 entre 10 dentistas usam e recomendam a nossa pasta dental. A propaganda durante muito tempo enganou o consumidor. Bom, aí vem os pontos realmente importantes. 50%, eu esqueci de citar as fontes, mas depois eu posso mandar para vocês via e-mail, quem quiser me solicitar, no fim da apresentação vai estar meu e-mail. 50% das pessoas impactadas por amigos nas redes sociais dizem mudar de opinião influenciado por eles. O que significa o seguinte, que 14% das pessoas acreditam na tua propaganda, mas dessas 14% que acreditam, 50% delas podem resolver não comprar teu produto, porque apesar da propaganda ter dito que ele é um produto legal, alguém convenceu ele de que não é aquilo, por conta de uma experiência negativa, etc. E tal. Por outro lado, 78% das pessoas afirmam que a opinião mais importante nas redes sociais é a opinião dos amigos. Eles acreditam na opinião dos amigos. Então a gente está falando aí de um paralelo entre 11% de credibilidade do político, da persona política, para 78% de credibilidade do teu amigo nas redes sociais. Aí vem o grande questionamento. A coruja acha o filho bonito. É óbvio que o político vai legislar em causa própria. É óbvio que ele vai dizer que ele é a melhor opção. E você já não acredita nele, você já não acredita no discurso, porque a classe política, se é que a gente pode dizer que existe uma classe política, está extremamente desgastada no país. Então a gente vem para uma pessoa, um amigo teu, que resolveu virar advogado de marca de determinado político, por acreditar nele, por acreditar no projeto, enfim, por qualquer motivo que seja. E ele, que tem muito mais credibilidade junto a você, vai, de alguma forma, tentar te convencer a prestar mais atenção naquela pessoa, a escolher melhor na hora de dar teu voto, a conhecer um projeto, vai ajudar a desmentir um boato, a combater essa militância digital negativa que existe hoje nas redes sociais. Então, por isso a importância do advogado de marca, por isso a importância do eleitor como militante digital, mas como um militante ou espontâneo ou muito bem orientado. Bom, quando a gente fala em consumidor, isso aí é uma pesquisa da Nielsen, que é recente, 2013, finzinho de 2013, já existia essa declaração, que 90% dos consumidores acreditam primeiramente em amigos na hora de escolher por um produto. E volto a dizer a vocês, quando eu falo político, quando eu falo campanha, causa, tudo deve ser visto partindo do pressuposto que por trás daquilo existe uma embalagem como um produto, tá? Bom, eu espero que vocês acompanhem a animação aí, mas uma animação simplesinha, mas para explicar melhor esse conceito. Então, quando eu penso em alguém, eu penso em um político, eu penso em quem votar, eu vou acompanhar várias abordagens. Enquanto eu estiver no trânsito, eu vou ver alguma coisa sobre ele, vou ver na rua, eu vou ver notícia no jornal, eu vou ver notícia na TV, eu vou ouvir notícia no rádio, ou mesmo acompanhar a campanha política em todos esses espaços. Eu vou ver adesivo no carro, eu vou ver anúncio no jornal, eu vou ver horário político na TV, eu vou ouvir horário político no rádio. Só que será que isso vai me ajudar a desenvolver, a firmar minha opinião sobre meu voto? O que acontece é que a tendência é que isso aconteça com as campanhas políticas, a mesma coisa que vem acontecendo com os produtos. Eu tomo conhecimento do produto, eu tomo conhecimento de determinada coisa, por assim dizer, em qualquer veículo, em qualquer mídia que exista. Mas eu posso, na frente do computador, me aprofundar. Então eu entro na internet, entro nas redes sociais e eu vou me informar. O brasileiro tem, em média, 278 amigos em redes sociais, tá? É a maior rede da América Latina. Eu tenho 278, em média, possíveis fontes sobre o fato daquele político ser uma boa opção ou não. E, veja bem, a gente está falando aqui no sentido de buscar informação. Também tem outro sentido, de receber a informação desses 278 amigos, que tem mais relevância junto a mim do que um político ou do que uma propaganda, que, por sinal, como vocês devem estar acompanhando, vem se tornando uma coisa extremamente negativa, né? Porque hoje em dia a coisa da campanha política
continua sendo reforçada em cima do o teu é pior do que o meu. Então, virou uma questão de escolher o menos ruim? Até nisso eu preciso pesquisar, até nisso eu preciso consultar as pessoas. O que é verdade sobre o que está sendo dito de fulano? O que é verdade sobre o que está sendo dito de cicrano? Fulano é melhor? Eu sou de Pernambuco. Então é comum as pessoas perguntarem a mim, o que você acha de Eduardo Campos? E eu costumo ser extremamente franco. Do mesmo jeito que as pessoas me perguntam, estando em Brasília, se eu tenho intenção de votar em A ou B, ou se eu estou acompanhando político tal, ou se ele está fazendo um bom trabalho. Enfim, a gente molda a opinião da gente não só, como era antigamente, pela mídia tradicional verticalizada, mas pela comunicação horizontal. As redes sociais têm extrema influência nesse processo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o teu eleitor, então, é o teu melhor vendedor. Isso é indiscutível. Não faz a menor diferença o PT publicar um post falando mal de Eduardo Campos ou Aécio. Não faz a menor diferença Aécio publicar um post. Como assim, Eden, não faz a menor diferença? Calma, vamos lá. Faz diferença no momento que a militância do PT está na página do PT e toda vez que o PT bate no adversário, eles comemoram. Faz diferença porque quando a Aécio bate no PT, a militância do PSDB, que é uma militância de oposição ao PT, comemora. Mas ninguém dos candidatos postos vai se eleger exclusivamente com voto da sua própria militância. Isso pode acontecer para candidaturas minoritárias, um deputado, um vereador, enfim. Quando o pessoal fala, Marco Feliciano é um imbecil. Não, Marco Feliciano, do ponto de vista de comunicação, ele está muito bem, obrigado. Ele não precisa do teu voto que não gosta dele, ele precisa do voto das pessoas que gostam e concordam com ele. A quantidade de voto para eleger ele é muito pequena dentro do universo de pessoas que comungam dos mesmos conceitos, que você pode julgar retrógrado, que eu julgo retrógrado, mas que ali estão encaixados. Quando a gente fala de eleições majoritárias, principalmente, esse quadro começa a mudar. Porque os 30% históricos de voto do PT não vão eleger. Não vão. Como o do PSDB também não vai eleger. Como o do PSB não vai eleger. Eles precisam do voto cinza. Eles precisam da pessoa que está indecisa. Eles precisam da pessoa que votaria nula. Ele precisa da pessoa que não vota no PT ou no PSDB, que vota no melhor candidato. E eles precisam trabalhar isso aí. Eles precisam conquistar isso aí. E não é falando para os seus que ele vai fazer isso. Óbvio que falar para os seus faz parte. Quem trabalha com política sabe. Eu preciso manter minha torcida animada. Eu preciso manter a turma feliz. Eu preciso manter a turma... Isso é natural. Mas você precisa ir além disso. Bom, então não se trata de uma batalha de tamanho, tá? Se trata de uma batalha de conversão. Por que não se trata de uma batalha de tamanho? Porque não é o volume que vai fazer a diferença. É a relevância do que está sendo dito. Não adianta eu ter 20 mil militantes xingando o adversário ou elogiando o meu candidato se a pessoa que é impactada por aquele militante não vê nele uma fonte de referência ou não dá relevância ao que ele diz. Isso é uma visão da velha mídia. Vamos meter frequência, as pessoas não vão se aprofundar. Aquilo ali vai se formalizar na cabeça dele como uma verdade. Não funciona mais assim. Desculpa. Trata-se de uma conversa ponto a ponto. Trata-se de ligar dots, ou seja, conectar pessoas dentro de uma mesma rede. Então não adianta simplesmente eu pegar 20 mil militantes e dizer, vocês 20 mil vão falar mal de fulano de tal. Isso aqui vai fazer... Sabe o que acontece com isso? Acontece o seguinte. Um candidato, tem 2 candidatos brigando nas redes sociais. Um candidato recebe o relatório e o cara diz assim, olha, o senhor ontem teve 1000 citações nas redes sociais. Metade foi negativa, metade foi positiva. O teu adversário teve 1000. 80% positiva, 20% negativa. A gente vai botar um monte de robô para bater nele. E a gente vai botar um monte de robô para falar bem do senhor. Ele não diz isso, ele só diz que vai melhorar os números. Aí ele bota um monte de robô. No outro dia, quando ele apresenta o relatório para o candidato, ele diz assim, olha, candidato, o senhor hoje tem 80% falando bem e o outro lá tem 80% falando mal. Tudo robô. Para o cara que está por trás da campanha e para o candidato que muitas vezes é um neófito nisso tudo e não entende a história da conversão, ele ainda está naquela de número, ele faz assim, pô, que maravilha, melhoramos. Não, não melhorou nada. É gente falando para ninguém, é uma matilha de pincher.
faz muito barulho, mas não assusta ninguém. Está errado. Não se trata de tamanho, se trata de conversão. Se trata de trazer para o debate as pessoas certas. Se trata de identificar quem são as pessoas passíveis de mudar o voto ou de optar pelo que você tem a dizer e convencê-las. Então a gente está falando, gente, de relevância e argumentos. Bom, estar ou não estar em redes sociais não é mais uma questão. Isso aí a gente já respondeu há muito tempo atrás. Eles precisam estar, políticos precisam estar em redes sociais. E não só para se eleger, porque eu acho uma tremenda imbecilidade quando um político cria um perfil numa rede social faltando um mês para a eleição. Gente, isso para mim é uma atitude claramente eleitoreira. A não ser que ele tivesse um motivo para estar longe das redes sociais. Estar nas redes sociais é muito mais do que fazer campanha. É você entender o que as pessoas têm a dizer. É entender o que o teu eleitor quer, o que ele está esperando de você. É abrir uma porta de comunicação como jamais houve na história. Isso precisa ser mantido. E não digo só pela campanha política, não, pelo bem da democracia. As pessoas precisam ter acesso aos políticos que eles elegeram, eles precisam fiscalizar, eles precisam cobrar. E eles precisam acompanhar o que está sendo feito. Você precisa desenvolver critério. Então a questão é muito mais estar presente, eles precisam estar. Como estar presente? Vocês acompanharam, eu acho que, não sei, o pessoal de fora talvez não, mas o pessoal do Brasil deve ter acompanhado a história do Agnello Queiroz, em Brasília, onde o CQC abordou ele para questioná-lo a respeito de uma série de fakes que elogiavam ele nas redes sociais e agrediam os amigos, tá? Enfim, vocês podem procurar, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar isso, essa matéria, mas, de verdade, para que serviriam esses fakes, afinal? Eles não têm relevância, afinal, são uma série de robôs seguindo robôs, eles geram um volume de citações que serve só para apresentar um relatório ao candidato. Olha, aqui, ó, muita gente falando mal do teu adversário, muita gente falando bem de você. Só que isso não significa absolutamente nada, não houve conversão nenhuma. Ou seja, não funciona. Mas ainda corre um tremendo risco. Porque corre o risco de você ser exposto, disso ser descoberto, de ser posto na mesa. Não existe vantagem no uso de fakes. E vejam bem, alguns robôs funcionam. Não vou dizer que não funcionam. Por exemplo, você tem um assunto tipo mobilidade urbana. E quando alguém reclamar, não aguento mais o engarrafamento do Recife. Um robô detecta aquilo e diz assim, fulano, olha, se você quer o fim dos engarrafamentos, talvez você deva conhecer esse projeto e te dar um link. Isso talvez seja um pouco invasivo, tá? Enfim, você tem que analisar aí os benefícios disso. Mas não é jogo baixo, tá? Não é agressão, não é enganar ninguém. Pelo contrário, é esclarecer. Então é um uso inteligente da ferramenta desde que não incomode ninguém. Eu, particularmente, não sou a favor do spam, mas eu sei que, por exemplo, nesse caso, eu vejo um certo grau de eficiência nele. Enfim, quando a gente fala de um processo de conversão, eu costumo separar isso em 3 núcleos distintos. Você tem o cara que é adversário, que é vermelho, o cara que é neutro e o cara que é verde. O cara que é adversário, normalmente você tende a ignorar. Ele é adversário. Eu não vou. O PSDB não pode perder tempo tentando convencer um petista, um cara que coloca a foto de Dirceu no avatar, a votar em Aécio. Nem o PT pode tentar convencer um cara que diz que é eleitor do Reinaldo Azevedo e adora o Reinaldo a votar no PT. Não vai acontecer, gente. É perda de tempo. É perda de energia. O foco tem que ser na conversão. Então a gente tem que pegar o neutro, que é aquele cara que não tem opinião formada, e tentar ajudá-lo a formar uma opinião. Acredito eu que de preferência sempre de forma propositiva, mas não sejamos ingênuos. Faz parte da campanha mostrar os erros do adversário. E o apoiador, onde você tem que ir além do estimular ele, que é o que as pessoas fazem hoje, só estimular esse cara. Ah, o grito de guerra, vamos... Não, a gente tem que orientar. Esse processo de conversão, obviamente, o neutro é o mais importante. Geralmente, ele é a diferença entre você ser eleito ou não. Mas quem vai mobilizar o neutro, não só o candidato, mas como o apoiador. Então, orientar esse apoiador. Esse é um gráficozinho que eu costumo usar para minhas análises. Então, dentro do adversário, eu tenho um adversário inerte e o agressivo. O inerte é aquele cara que, ó, eu voto em fulano, que é teu adversário, mas eu não vou comprar briga com você, eu não vou discutir com você, enfim, eu nem gosto de falar de política. Você tem o cara agressivo.
que é aquele cara que passa o tempo todinho baixando o sarrafo no adversário, se acha dono da verdade. Eu confesso, eu particularmente, quem me acompanha sabe, que eu faço isso com o PT direto. É uma questão pessoal minha, nada profissional. Pelo contrário, profissionalmente eu estou completamente errado nesse sentido. Mas você tem esse cara que é agressivo e não adianta você tentar nem dialogar com esse cara. Não tem diálogo. Não vai ter diálogo. Tá? Apesar de que eu nem sou tão agressivo, porque eu costumo dialogar de forma até, né, coerente. Acredito que tem gente rindo agora, mas enfim. Você tem um cara neutro, onde você tem um cara neutro inerte, que é aquele cara que não escolheu em quem votar, mas não quer discutir política, e você tem um neutro engajado. É o cara que não escolheu em quem votar, pode até ter tendência para um ou para outro, mas ele tem interesse em discutir política, discutir causas, etc. e tal. Na última pesquisa que eu vi sobre isso, era cerca de 7% da população digital do país tinha algum nível de interesse em discussão de política no sentido eleitoral, tá, gente? Enquanto 30-35% tinha interesse em discutir governança como um todo, administração pública, etc. e tal. Significa que as pessoas estão mais politizadas, tá? Mas ainda não estão devidamente interessadas em campanha política, ainda acham eleições uma coisa chata. E você tem um apoiador, que esse eu separo em 3 momentos. O apoiador inerte, eu voto em você, mas eu não vou discutir, não vou convencer ninguém, enfim, o voto é uma coisa particular minha. Eu tenho o apoiador engajado, que esse é o meu asset mais positivo, eu vou voltar nele, e eu tenho o apoiador agressivo. O apoiador agressivo é uma desgraça. Ele afasta, porque esse cara não estimula o debate. Ele é do teu time, mas ele não estimula o debate. Ele chega chutando a mesa, ele chega espalhando as cartas, ele chega acabando com o debate sadio, e para ele é o seguinte, o dele é bom, o adversário é ruim, e acabou. Nada de positivo é construído em cima disso. Cabe a uma campanha eficiente pegar o apoiador e transformar ele num apoiador engajado. Eu preciso dar a esse cara conteúdo, pontos de fala, argumentos. Eu preciso fazer com que ele seja mais eficiente no processo de conversão dos neutros. Se ele agride o adversário, ele afasta. Tem gente, começou a briga, vou fora, coisa chata. PT versus PSDB, direita versus esquerda, não quero. Esse assunto não estou afim. Mas eu estou afim de discutir economia, eu estou afim de discutir melhoria da saúde pública, eu estou afim de discutir melhoria da educação. Mas eu não estou afim de discutir vermelho contra azul. O agressivo, dos dois lados, eles atrapalham. O engajado, não. O engajado, ele ajuda. Ele ajuda a construir um debate, ele coloca pontos inteligentes. Essa semana eu tive uma conversa com um cara numa rede social e ele colocou uma informação que eu considerei errada. Eu fui esclarecer, eu esclareci de forma... Eu fui o apoiador engajado. Eu cheguei lá e disse, olha, cara, essa informação está errada. Você já viu isso, isso, isso? O segundo comentário dele foi, você é um imbecil. Bom, é lógico que eu não vou perder mais tempo. Tudo bem. Esse cara é um adversário agressivo. Eu não vou converter ele. Ele não é um neutro. Por que eu vou perder meu tempo com ele? Tô fora. Eu vou gastar minha energia em algo mais eficiente do que ficar trocando tiro em rede social. Bom, esse gráfico é um gráfico que descreve mais ou menos essa situação. O militante, do lado esquerdo, vocês vão ver o seguinte. O militante agressivo, a zona de relevância dele está muito mais vinculada aos apoiadores do partido. Ou seja, ele fala só para os seus. Ele fala só para os seus. Esse cara que fala só para os seus, ele não converte os votos estão no neutro, ele não tem entrada no neutro. E ele tem uma entrada no adversário que é justamente onde ele pega o outro militante agressivo e eles ficam ali se confrontando. Então vira uma discussão de velhas amigas. Um exemplo disso talvez seja o Zé de Abreu, por exemplo. Ele está lá, petista vermelho, agressivo, barulhento. Mas se você for olhar, se você der um search e verificar as interações dele, você vai ver que grande parte são entre petistas. Aquilo não está conquistando voto. Aquilo está mantendo ali aquele círculo de fel, por assim dizer. O militante eficiente, não. O militante eficiente, a zona de relevância dele é ampliada, inclusive, dentro da própria militância. Porque ele não fala apenas com o militante agressivo, ele fala com aquele militante que quer buscar o debate. Porque tem gente que quer buscar o debate em todo o partido. Ele entra mais no neutro, ele entra mais no adversário. Esse cara, ele tem um alcance infinitamente maior e ele tem um poder de conversão infinitamente maior do que aquele militante agressivo, treinadinho para fazer a guerrilha digital. Perda de tempo, sério. Então,
A principal função disso tudo, de verdade, é transformar o target em veículo. O que é que eu quero fazer? Eu quero atingir alguém com uma ideia, com um conceito. Eu quero fazer com que o meu target se convença que eu sou a melhor opção e ele se transforme num veículo para passar isso para frente. Esse é o princípio da viralização, do crescimento piramidal da comunicação. E ele funciona. Então, na verdade, melhor do que dos 20 mil militantes agressivos e mal treinados ou ineficazes, são 50 militantes extremamente eficazes na conversão de outros 50 militantes. Porque se cada dia esses 50 criarem mais 50, exponencialmente você chega na eleição com isso ganho. O trabalho está aí. Como criar argumentos para que esses caras convençam o adversário? Como será feita a criação desse argumento? Bom, vamos mais para frente. Eu não sei se vocês conhecem Seth Godin, eu gosto muito dele, muita gente não gosta. O primeiro livro dele que eu li foi A Vaca Roxa, e foi um verdadeiro coice, porque muitas das coisas que eu imaginava eu não encontrava suporte na comunicação de Recife, que era uma coisinha muito retrógrada e obtusa, o livro dele mostrou. E um livro recente dele, que eu acho que, não é nem tão recente, mas enfim, ele não tem tradução para o português ainda. A última vez que eu vi não tinha. Ele diz o seguinte: uma tribo é um grupo de pessoas conectadas umas às outras, conectadas a um líder e conectadas a uma ideia. Um grupo precisa apenas de duas coisas para ser uma tribo: um interesse em comum e uma forma de se comunicar. A forma de se comunicar a gente já tem, é a internet. O interesse em comum cabe à candidatura desenvolver. Pode ser uma causa. Por exemplo, o interesse em comum na campanha do Aécio hoje pode ser visto como: a gente precisa salvar o Brasil, ok, mas boa parte do pessoal que está envolvido na campanha vamos derrubar o PT, porque virou uma batalha entre o vermelho e o azul ali. É um interesse em comum, gente. A forma de comunicar ele já tem. O candidato, ele termina aparecendo como uma liderança. Ele termina atraindo esse grupo. Mas para isso, ele precisa conquistar essa liderança. Isso não é necessariamente uma coisa fácil. Bom, quando a gente está falando de campanha como um todo, eu costumo separar ela em 3 pontos: inteligência, operação e conteúdo e ativação em mídia. Toda campanha precisa de inteligência. Isso é uma coisa que não era visto nas campanhas anteriores. De 2012 para trás, esqueça. Planejamento estratégico, tático, BI, integração, isso não existia. Digital era um mero replicador do que era feito no universo offline. E olhe lá. Tudo começa na inteligência. Sem planejamento estratégico, as coisas não funcionam. Ponto. Não existem. Você precisa do planejamento estratégico. Eu preciso saber o seguinte: quais os temas que eu vou abordar, como eu vou abordar esses temas, como eles funcionam. E aí, você precisa do monitoramento, do planejamento tático. Ou seja, eu já sei o que eu quero fazer. Agora, como eu vou fazer isso? O planejamento tático vai me dizer: eu vou criar uma fanpage, eu vou trabalhar só na fanpage do candidato, eu vou criar uma fanpage de uma causa, eu vou criar um aplicativo, uma ação de guerrilha, um vídeo que eu vou tentar viralizar. Business Intelligence vai verificar se tudo isso está funcionando. O que eu estou publicando está reverberando da forma que eu queria? A gente está tendo um número de clique? A conversão está sendo ok? A gente atingiu as pessoas que a gente quer? Dentro do universo de monitoramento, as pessoas costumam monitorar só o nome do candidato ou adversário. Bobagem. Isso é apenas parte do processo, porque isso pode ser fraudado. Eu posso botar muita gente falando mal do candidato adversário, simplesmente contratando um monte de robô. E isso, se a análise de monitoramento não for bem feita, o cara pegar só um número seco, sem analisar os perfis, ele vai dizer: olha, o incremento de gente falando mal é muito mais que isso. Eu preciso analisar aquelas informações. É preciso ser olhado de forma analítica. Então eu preciso avaliar outros pontos relevantes, que não necessariamente o nome do candidato, lógico. O que é de interesse da população? Minhas boas ideias são criadas em cima, muitas vezes, falando como um candidato, das tensões sociais que eu identifico nas redes. Então, vamos falar de Distrito Federal, segurança e transporte. Se eu for me mobilizar para monitorar esses termos, ou termos relacionados à segurança pública e transporte, eu vou entender melhor como atingir aquelas pessoas que estão online sobre aqueles temas. E a integração, porque a integração é fundamental.
on e off não podem estar falando linguagem diferente. Precisa existir um profissional que, por exemplo, na última campanha que eu fiz para a prefeitura, tinha uma coisa muito comum. A gente usava a rede social como termômetro. Eu ia no Facebook, postava um determinado conteúdo e se o adversário acusasse o golpe, ou seja, se eu visse que a militância do adversário reagiu daquilo de forma muito agressiva, eu digo, opa, machucou. Aquilo ali era automaticamente transposto para o off, ia para a TV. E era impressionante como eles sempre acusavam golpe. Então, a reação da militância deles não era uma reação inteligente. E aquela reação gerava inteligência para a minha produção de conteúdo. Quando a gente fala de operação em conteúdo, eu tenho a gerência de canais. Então, são muitos canais envolvidos na campanha. Eu tenho Instagram, Facebook, Twitter, mas eu tenho blog, eu tenho site, eu tenho rede social desenvolvida exclusivamente para militância, eu tenho N série de canais que eu posso trabalhar para nichos específicos, porque, poxa, a internet nos dá esse benefício de falar com nichos, a gente tem que aproveitar. São muitos canais. O time de gerência de canal tem que ser muito boa. Produção de conteúdo, que hoje é uma coisa fantástica, extremamente necessária. Eu posso segmentar meu conteúdo, posso falar só para mulher, só para homem, só para universitário, só casado, só gente que mora na região sul, só gente que mora na região norte. Então, a produção de conteúdo tem que ser muito rica e tem que ser muito boa. Porque, obviamente, o tom, a narrativa, a linguagem, tudo isso importa. Uma palavra utilizada num termo errado, por exemplo, teve uma postagem na página de Eduardo Campos que eles usaram o termo companheiros. E choveu porrada nos comentários, porque companheiro me lembra o PT, companheiro me lembra... Bom, companheiro não é um termo de propriedade do PT, lógico, mas se causou esse tipo de reflexo, eu preciso extrair, porque eu não quero gerar atrito na página, ela é propositiva, etc. e tal. Então, percebeu-se que houve uma mudança. O tom, a linguagem, tudo isso importa. A produção de conteúdo tem que trabalhar muito bem. A programação visual, a identidade visual tem que ser clara, rica. A gente está falando de uma geração imagética. As pessoas consomem imagem. Eu preciso vender na imagem, no título dessa imagem, já o que eu quero dizer. Tem que funcionar. Criação e desenvolvimento. Eu preciso criar ações, pequenas ações. Eu preciso criar aplicativos. Eu preciso criar vídeos. Eu preciso criar conteúdo diferenciado, mais rico. Eu preciso desenvolver esse conteúdo e a tecnologia precisa funcionar. Isso é um núcleo específico. Esse é o núcleo que eu considero um dos núcleos que sofrem mais durante a campanha. E, além deles, o pessoal de SRM, PR, mídia e produção. O que é o SRM? É uma das partes fundamentais de uma campanha. Ou seja, quem responde os comentários na página, quem analisa esses comentários, quem vê os temas que estão funcionando, quem vê as respostas para os comentários que estão funcionando, como as pessoas estão reagindo, essas respostas estão gerando conversão? Não estão? Estão sendo rebatidas? Quais argumentos que as pessoas estão rebatendo? As pessoas querem ser ouvidas. Elas precisam ser ouvidas. Elas precisam de um like no comentário delas. Muitas das páginas de política hoje não fazem isso. As pessoas vão lá, comentam e ficam falando sozinhas. Qual o sentido disso? SRM é extremamente importante no processo. PR são as pessoas responsáveis por fazer os contatos com hubs, com as pessoas-chave sobre temas importantes. Por exemplo, Marco Gomes, empreendedor conhecido por lidar com a internet, etc. e tal. Ele tem a opinião dele formada sobre, vamos ver, startups, empreendedorismo, enfim. Talvez eu queira envolver o Marco num debate sobre o tema, talvez eu queira envolver a Bia Granja num debate sobre o tema, o Alexandre Nagaki, o Roger, ou o próprio Zé de Abreu, enfim, eles são hubs. O PR deve cooptar essas pessoas, trazer essas pessoas para o debate, entender como elas podem participar, não como veículo, mas muitas vezes como pessoas interessadas num debate mais amplo. Mídia, óbvio, que só pode ser feita até o dia 6 de julho. Depois disso, nenhum candidato pode comprar mídia para nenhum canal oficial ou não. Não pode haver, então, mais mídia importante. Você não pode chegar na campanha com uma página com 2.000 pessoas. Você tem, sim, que fazer uma mídia inteligente, bem segmentada, para trazer pessoas importantes para dentro da página. Mas essa página tem que começar com gente. Na campanha de 2012, o Serra começou a campanha com 60.000 pessoas na fanpage dele, porque a fanpage dele já vinha desde a presidencial. O Haddad começou com 0, acabou com 15.000. O Serra acabou com 85. A mesma coisa o Daniel Coelho em Recife. Ele entendeu essa necessidade e antes da campanha ele começou a comprar mídia para a página dele. Ele entrou na campanha com 60.000 pessoas na página, enquanto os adversários estavam criando suas páginas. Mídia é extremamente importante. Por fim, produção. Porque
existe muita coisa a ser produzida nesse universo todo. Se você vai fazer uma ação de guerrilha, se você vai produzir um vídeo, se você vai fazer uma coisa diferente, você precisa ter um núcleo focado nisso. Então, tocar uma campanha política digital hoje exige, inclusive, mais gente do que você precisa para tocar uma campanha offline. Isso é um fato, tá? Os núcleos são maiores, mais baratos, mas não baratos. Mais baratos, mas são bem maiores, tem bem mais gente. Tipo, com a campanha presidencial, um núcleo de SRM lida no mínimo, só na fanpage oficial, com umas 12 pessoas. No mínimo, na pior das hipóteses. Uma campanha presidencial hoje, você não vai com menos de 80 pessoas para um núcleo digital. De jeito nenhum. Fora a produção de conteúdo, porque imagina que o cara tem que produzir conteúdo em cada estado. Você não pode simplesmente falar a nível Brasil. As pessoas não se identificam tão bem. Bom, o planejamento estratégico passa por 3 itens, eu tenho que correr, porque nós temos 5, 6 minutos. Prognóstico, diagnóstico e as conclusões estratégicas. Então, eu vou analisar o universo, vou gerar um diagnóstico disso e vou tirar conclusões estratégicas que vão orientar o planejamento tático, que vai fazer a orientação para criação, orientação para conteúdo, a orientação para CRM e fazer as definições táticas de canais, de ações, de waves, enfim. É muito menos simples do que as pessoas imaginam, né? Muita gente diz assim, vou começar uma campanha e a gente vai criar uma fanpage e vai falando sobre o que acontece no dia. Não. Tem conteúdo previsto para uma campanha que é desenvolvido com 3 meses antes da campanha entrar no ar. Conteúdo que a gente chama conteúdo profilático. Eu já identifico onde as pessoas vão me agredir e as principais dúvidas, e eu já preparo o conteúdo para reverter essa situação. Bom, temos aí posicionamento, propriedade e produto, tá? Opa, deixa eu voltar lá. Quando a gente fala de posicionamento, propriedade e produto, entenda como produto o candidato. O posicionamento é o posicionamento do candidato sobre os temas que vocês escolheram abordar. A propriedade é quais os temas que ele tem propriedade, que ele pode falar. Por exemplo, Eduardo Campos pode falar de quê? Ele pode falar de gestão, enfim, ele está com 80% de aprovação em Pernambuco. Ele tem propriedade para falar de gestão. Então, ele vai escolher gestão ou qualidade de gestão, ou a qualidade dele como gestor, com propriedade. Quem é o produto? O produto é quem é o candidato, quem é a pessoa, o que existe por trás dele. E o posicionamento é o posicionamento dele sobre os temas variados que ele vai abordar. Isso precisa ser definido antes da campanha. Eu vejo muita gente entrando em campanha tendo unicamente o produto. Não. Quem é o candidato? O candidato é esse. Ok. Qual é a propriedade? Não sei. Qual o posicionamento? Não sei. No caso do Trípoli, o produto é inclusive menos importante. A propriedade dele é a defesa dos animais. E o posicionamento dele é claro. Vale tudo para defender os animais, o cara vai fazer tudo, etc. e tal. Super eficiente. Ele trabalha um nicho. Não é à toa que ele foi o mais votado. Bom, como eu já disse, né, monitorar temas e pessoas e gerir canais. Precisamos monitorar temas e hubs. O que é que aqueles formadores de opiniões em núcleos específicos estão dizendo? Porque eles são líderes de tribos e a gente precisa entender o que eles estão falando. E quais os temas de interesse? Quais são os temas de interesse da campanha, do político? Não só dos temas que ele já aborda, mas dos temas que a gente precisa entender, que a gente vai criar. Porque campanha digital é dedo no pulso. A gente vai sentindo a pulsação e vai mudando ela. Então, esses canais da melhor forma possível, porque cada canal tem uma função específica. Eu não posso ter no Instagram a mesma função que eu tenho no Twitter, a mesma função que eu tenho no Facebook, ou que eu tenho no aplicativo. Isso é uma bobagem, isso precisa ser definido antes. Então, boas ferramentas são fundamentais, tá, gente? Eu vejo muita gente trabalhando em campanha usando ferramenta nenhuma. E não é porque a Oracle está patrocinando, porque quem me conhece sabe que eu trabalho com a ferramenta deles. Eu acho a ferramenta deles muito boa. Eles assumiram o Vitro, que é uma ferramenta de gestão que eu já gostava muito, e incluíram aí N outras ferramentas. Então, uma boa ferramenta, ele te poupa, além de uma série de contratempos, ele propicia, uma boa ferramenta propicia a vocês a geração de N relatórios distintos que vão te ajudar nas questões estratégicas, nas análises diárias. Então, eu gosto particularmente da Oracle. Existem outras ferramentas no mercado muito boas de monitoramento, de gestão de páginas, gestão de conteúdo, de gestão de time, mas elas precisam ser implementadas. Não se toca uma grande campanha na mão, tá? Talvez você consiga tocar uma campanha menor, mas uma grande campanha na mão não se toca, é impossível. Enfim, em time, um pouquinho corrido,
mas era basicamente isso que eu tinha para passar para vocês. A minha conclusão é: sim, é possível fazer campanha política em rede social, e eu vou além disso. É extremamente necessário fazer campanha política em rede social. Só que é preciso fazer bem feito. Eu já apanhei muito em campanha política, inclusive, vai vez ou outra colocar sempre acontece isso. Se você dá a cara, você vai apanhar. Então eu sei como a coisa funciona. Esse lado sujo da campanha política incomoda, porque a internet pode ser utilizada de uma forma extremamente construtiva, enriquecedora. Ela pode suprir um gap muito grande que existia entre eleitor e política, administração pública. Ela pode colocar vocês, eleitores, bem mais próximos dos políticos, os políticos bem mais próximos dos eleitores. Ela pode dar relevância a um partido que não tem tempo na TV, ela pode dar espaço para um candidato que a mídia não acha interessante divulgar, ela pode criar uma legião de comunicadores, de veículos muito poderosa. Ela só tem que ser utilizada da forma certa, tá? Andras, você assume aí? Assumo, André, muito obrigado pela sua apresentação. Eu pessoalmente gostei muito. Eu estarei fazendo um webinar em breve sobre cobrimento de eventos esportivos nas redes sociais, aqui também com a Interlat e Oracle. E muitas das coisas de que você fala, eu vou ver de novo que são próprias do mercado brasileiro, né, do pessoal brasileiro, que ele se comporta muito bem nas mídias sociais. E nossa, eu gostei muito, na verdade. Acho que o pessoal também vai gostar muito e espero que seja do proveito de todos. Eden, se você quiser, agora eu vou fazer uma pequena pesquisa. Nós preparamos uma pesquisa para o pessoal aqui. Só deixa eu conferir, deixa eu ver se está funcionando perfeito. Beleza, eu vou fazer então a pesquisa. Eu sou os assistentes, vocês podem responder aqui mesmo, vocês vão ver ela, e tem um espaço, um tempo de aproximadamente 60 segundos, um minuto, para responder. Então, vou fazer agora. Andras, Beleza. deixa eu só perguntar uma coisa. A tela ainda está compartilhada? Agora tá na pesquisa. Tá, então eu vou. Não vai voltar para a tela, não, né? Não, agora mesmo Beleza. não. Vai Então eu vou deixar voltar. aqui. Beleza. Se você Beleza. quiser, eu posso voltar para você, mas vai voltar para Não, mim. não, tá ótimo assim. Perfeito. Vamos abrir para pergunta quando possível, né? Tá, agora tá aberta. O pessoal pode responder. Já foram 30 segundos. Vocês podem responder a pergunta que é a seguinte: você conta com ferramentas para gerenciar sua estratégia nas redes sociais, levando em consideração o conteúdo apresentado? Vocês podem selecionar uma resposta. É uma pesquisa que nós fazemos nos nossos webinars para nosso desenvolvimento. Vocês têm mais 10 segundos para vocês votarem. Agradeço vocês darem a resposta aí. Sim, não, o no momento não é importante para vocês. Vocês podem dar a resposta. Bom, 50% das pessoas já deram resposta. Vou esperar a outra metade para responder. Que estou vendo a quantidade de pessoas que estão respondendo. Beleza, nós vamos dar mais uns 20 segundos para vocês responderem. É muito importante vocês responderem essa pesquisa aqui para nós. Nós agradecemos muito de vocês responderem. Bom, Eden, se você quiser, eu vou fechar agora a pesquisa. Se quiser, pode voltar para você a tela. Não, não precisa não, pode segurar aí. Eu só queria que você, se as pessoas tiveram perguntas e você me passar para a gente poder responder. Tá, eu vou passar agora mesmo para você. Só deixa eu fechar aqui o, a nossa pesquisa. Já tem 64% respondeu. Eu agradeço as pessoas que não tenham respondido ainda. Vocês podem responder. Bom, vou fechar agora. Muito obrigado para todos vocês. Muito obrigado, Eden. Já fechamos a nossa pesquisa com 64% das pessoas responderam. Bom, Eden, temos algumas perguntas aqui. De novo, eu compartilho para vocês, as pessoas que talvez não conheçam o nosso formato de webinar. Vamos ter agora um espaço de 10 minutos, 15 minutos para responder algumas perguntas que vocês podem escrever no lado direito, nos passos de perguntas.
do GoToWebinar. Bom, temos uma pergunta aqui, deixa eu ver, do Gleb Duarte. Duarte, eu acho que é a pronunciação correta. Ele fala: Eden, você concorda que a atuação da militância nessa eleição terá um papel mais importante do que as outras? Muito em virtude. Nossa, eu não Em conhecia essa. virtude. Em virtude, eu acho que é a palavra que. Em virtude do papel das redes sociais e da abrangência Nossa, eu não conheço essa palavra aí. E fora. Não, relaxa, eu entendi. Ah, Sim, beleza. sim, a militância é absurdamente importante nesse processo. Eu acho que a questão não é discutir se a militância é importante ou não, é se a militância está sendo bem utilizada ou não. Porque o alcance está com a pessoa, a conversão, o poder de relevância está com a pessoa. O alcance pode estar até numa página, mas você alcança muita gente, mas não converte. Quem converte, quem convence, é o militante. Só que se ele é agressivo demais ou ele é inerte demais, ele não funciona. O militante ele precisa ser muito bem orientado. E precisa começar a perder esse ranço de que, olha, só o meu partido tem boas ideias. No partido boa ideia tem em todo canto. Bons políticos tem em todo canto. Maus políticos tem em todo canto. Então, quando você assume que você tem que debater sobre ideias e parar de tratar uma coisa como time de futebol, esse militante talvez seja mais eficiente, mas sem dúvida, extremamente importante. Se você não consegue organizar e orientar essa militância, está errado, alguma coisa não está funcionando. Bom, beleza, muito obrigado, Eden. Temos uma pergunta do José Fernandes e ele pergunta: qual é o nome da ferramenta que você usa de monitoramento? Bom, na verdade, raramente sou eu que uso. O cliente costuma escolher em cima de algumas propostas que a gente apresenta. Eu, particularmente, tenho levado comigo, sempre que possível, a ferramenta da Oracle. Então, a Oracle tem uma ferramenta de SRM e gestão de canais em redes sociais, que, na verdade, é a única ferramenta que eles têm que é muito boa. Aconselho todo mundo que tem interesse a consultá-los. E, de verdade, gente, estou falando isso de coração, porque eu uso, de fato, quem me conhece sabe disso. Usava antes da Oracle ter adquirido a ferramenta e pretendo continuar usando porque ela é extremamente funcional. Ela faz não só a parte de monitoramento, como a parte de gestão de canais. Mas gosto do Radiant 6, gosto do Scoop, gosto do Seeker. Depende muito do uso, depende do volume, depende do nível de inteligência que eu preciso por trás daquilo e, obviamente, da análise de custo-benefício. Muito bem, muito obrigado, Eden. Temos uma pergunta aqui. Bom, o João está parabenizando você aí. E temos mais uma pergunta do Ângelo Chaves. Ele pergunta o seguinte: como funciona a atuação de publi editoriais na campanha política? Existe? Olha, eu acredito que exista, Ângelo. E um abraço, né, Ângelo? Eu acredito que exista, sim. Mas, assim, não acredito que seja escancarado. Por exemplo, se alguém entrar no Conversa Fiada, para mim, tudo que tem ali é publicitorial. O PT sustenta o blog, e o blog só fala bem do PT. Fala mal dos adversários. Isso é publicitorial ou não é? Só não é escancarado. Agora, veja bem, eu particularmente acho que a maior parte dos blogueiros, se a gente tratar de publicitorial falando de blogs, não vai aderir a essa coisa do publicitorial de política, não. Apesar de acreditar que muitos deles podem assumir ou declarar voto, mas não vão querer se envolver. Porque, para boa parte da população, política é uma coisa chata e afasta o parte do público. Agora, considero extremamente interessante que eles, como formadores de opinião, em algum momento interagissem ou se manifestassem ou participassem. Porque eu acho que se essas pessoas que são líderes, que estão à frente da manada, não demonstrarem interesse político, é pouco provável que o pessoal que vem atrás demonstre. Eles são ferramentas de mudança, eles deviam olhar para isso de uma forma diferente. Mas eu entendo o lado comercial da coisa, sabe? Bom, muito obrigado de novo, Eden. Bom, acho que não tem mais pergunta nenhuma aqui no espaço de perguntas. Você deu uma apresentação tão boa que não deixou espaço para pergunta nenhuma. Isso é bom, né? Bom, de novo agradeço ao nosso patrocinador, e não por isso foi mencionado como ferramenta de monitoramento nas redes sociais, nosso patrocinador Oracle.
Agradeço também, Odei, muito obrigado pela sua apresentação. Eu pessoalmente gostei muito e tivemos muitas respostas positivas do pessoal. Agradeço a participação de todos vocês e acho que já podemos fechar o nosso webinar dos dias de hoje. Muito obrigado pela participação de novo. Como vocês bem podem saber, eu agradeço muito a participação mesmo. E bom, eu desejo para vocês todos um bom dia e uma boa tarde.